Nossa reflexão, então, é sobre o tema Viver é uma arte, e algumas analogias, algumas dimensões da arte. A gente está comparando. Essa frase já é uma frase conhecida: viver é uma arte, a arte de viver. Então a gente quer dar uma olhada também a partir da palavra de Deus sobre o que significa isso. E na primeira semana, o pastor William falou, semana passada, sobre viver é uma arte e a vida como uma pintura. E como isso também pode nos ajudar na reflexão sobre a vida. Essa noite o convite é para meditarmos sobre esse tema, viver é uma arte, e olhar a vida como uma escultura. Eu confesso para vocês que quando eu criei esses temas, eu não sabia o que queria dizer escultura muito bem. E aí eu tive que pesquisar bastante, estudar, pedir a ajuda de algumas pessoas que ao longo da mensagem também vão aparecer. Porque parece simples, mas não é tão simples assim definir esses temas. Mas então vamos lá, definição de escultura. E aqui eu tenho uma definição de dicionário, de alguns materiais, quando explica sobre as artes, se diz assim: escultura é a arte de transformar matéria bruta, seja ela pedra, metal, madeira, em formas espaciais com significado. Das artes plásticas, a escultura é uma das que mais estabelecem interação com o grande público. Isso porque, geralmente, as esculturas são pensadas e produzidas com a finalidade de ocupar espaços públicos. Eu acho que essa definição nos ajuda a já ir montando e pensar sobre o tema de que, o que é então uma escultura? Escultura é a arte de transformar uma matéria bruta em algo que ganha um significado. A arte de transformar algo que é apenas uma matéria não trabalhada, uma matéria rígida, em algo que ganha uma dimensão, um espaço, e inclusive ganha um contexto e nos encontra, porque é uma arte que ela é pensada e produzida com a finalidade de ocupar espaços públicos, de que sejam percebidos, de que sejam vistos por nós. Então, de fato, se nós olhamos para essa palavra, ela já nos ajuda a entender em que direção vai essa mensagem, de perceber a arte da escultura como algo que pega o bruto e transforma naquilo que o escultor faz. E é direcionada para se tornar algo bonito e algo que é visto e que transforma e que dá significado para a vida dos outros a partir do trabalho nas mãos de um escultor. E olhando para essa analogia, eu já queria logo abrir a Bíblia com vocês para nós olharmos como já é uma analogia bíblica pensar em escultura. E o texto, para a nossa reflexão, é o texto de Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, versículo 1 até 6. Um texto que vai nos falar também um pouco dessa dimensão de algo nas mãos de um escultor. E aqui especificamente fala do oleiro, que é quando Deus dá uma profecia para Jeremias, manda que Jeremias desça até a casa de um oleiro, daquele homem que trabalha e que molda vasos, que ali teria uma mensagem para o seu povo. Faça a leitura então, Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao 6, quem tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar. Jeremias 18, 1 ao 6 diz assim: Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Jeremias responde: Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Até aqui palavra do Senhor. Deus pede para que seu profeta Jeremias vá até o lugar de trabalho de um artesão e observe o que o artesão está fazendo. Que ele desça à casa do oleiro e perceba como aquele oleiro pega a argila,
coloca em suas mãos, vai moldando ela de acordo com a sua vontade, com aquilo que as suas mãos vão produzindo, e esse oleiro vai dando uma forma para aquela argila. De repente, às vezes, nesse processo, isso se estraga nas suas mãos, e ele refaz novamente, reconstrói novamente, e ali nós vemos um processo que eu acho que é muito conhecido por muitos de nós, por causa da analogia bíblica. Não que a gente conheça muitos oleiros, ou que já tenha visto como se produz um vaso, mas normalmente essa analogia bíblica tão conhecida nos leva a tentar entender e perceber o que significa de fato um escultor fazendo um vaso, um oleiro fazendo um vaso. E Deus diz para Jeremias: olha esse exemplo aí, olha o que acontece, olha como o oleiro vai mexendo naquele barro, nas suas mãos, e vai adaptando, vai mexendo, às vezes desmancha, faz de novo. Olha para isso e traz uma mensagem para o meu povo. A mensagem é a seguinte: Deus quer ser o oleiro, e Ele nos considera vaso nas suas mãos. Essa é a mensagem que Deus traz para o seu povo. Se você ler esse contexto, você vai ver que Jeremias trouxe essa mensagem num tempo de tamanha dificuldade, não pelo que Deus fazia, mas pela dureza do coração das pessoas. O texto segue dizendo que o povo não dava ouvidos para aquilo que Deus estava falando. Jeremias, no estudo da teologia, por exemplo, é conhecido como profeta chorão, porque a sua mensagem foi uma mensagem trazida para um povo com coração duro, que quebravam a cara, mas não se curvavam diante de Deus, que eram vasos quebrados, mas não se colocavam nas mãos do oleiro. E Jeremias repetiu por muitas vezes essa mensagem. Poucas pessoas levaram a sério ou ouviram o que ele falava, até que vem o período posterior, que é o que nós temos no livro de Lamentações, quando esse povo de fato sofre no exílio por não ouvir e obedecer a Deus. E Jeremias lamenta, e Jeremias chora, porque Deus deu uma mensagem para ele. Ele quer conduzir o povo nas suas mãos, mas o povo prefere viver quebrado. Ele quer conduzir a vida das pessoas, mas as pessoas se endurecem e não permitem que o oleiro trabalhe na vida delas. Essa é a mensagem de Jeremias. Essa é uma mensagem que, apesar de ter uma analogia muito bonita, ela tem uma palavra de juízo. Ela tem uma palavra de exortação de Deus. Ela tem um puxão de orelha de Deus, de dizer: assim eu posso fazer, ter você nas minhas mãos, ó Israel. Mas muitos não dão ouvidos. Então, quando a gente dá ouvido, nós precisamos entrar nesse processo do oleiro. E de fato, a arte de viver com Deus, a arte desse trabalhar, é a arte do artista. É quando uma vida está nas mãos de Deus. Aí de fato nós vemos uma escultura. É quando um povo está nas mãos de Deus. Aí nós vamos vendo Deus moldar o seu povo, moldar as pessoas de acordo com a sua vontade. Então, para isso, uma lição simples e inicial para todos nós é: a arte acontece quando o produto, a matéria bruta, está nas mãos certas. A arte só é arte quando está nas mãos do artista. A verdadeira arte da vida só é arte quando a nossa vida está nas mãos de Deus, o autor e o artista da nossa vida. Seguindo a nossa reflexão, eu queria olhar mais um pouquinho ainda para esse mundo da escultura, que tem coisas importantes para nos ajudar na reflexão. Eu fui pedir ajuda por não dominar o tema, e nós temos um trabalho chamado Projeto Soma, que é de mentoria de líderes jovens de todo o país. Nós somos 5 mentores. Eu sou um deles, e entre esses mentores eu tenho o privilégio de ter nessa equipe da mentoria a Fabiane Lukov. Fabiane, ela é de Pelotas, ela é formada em artes visuais e música. E quando eu peguei o tema do artista, eu já: Fábio, me ajuda. E ela mandou tanta coisa, mas ela me deu uma direção muito interessante, que eu creio que ajuda muito na reflexão. Eu perguntei para ela assim: o que você tem a me dizer sobre escultura? E ela foi então explicando um pouco o que era escultura também. E quando ela foi trazer alguns personagens de destaque, ela disse que tem pelo menos 2 que são bem conhecidos do grande público, que é Picasso, que é muito conhecido, pelo menos de nome, e Michelangelo, que é outro nome conhecido entre nós.
Só que ela disse que ela especialmente tem uma atenção, ela gosta muito do trabalho de um francês chamado Auguste Rodin. E sobre Rodin ela diz o seguinte, também alguns materiais que eu li sobre ele falavam na mesma direção, eu construí a frase com algumas frases dela e com alguma informação que eu peguei também no Wikipedia. Olha só o Wikipedia me ajudando. Diz assim: Rodin, esse escultor, ele possuía uma capacidade única em modelar uma superfície complexa e turbulenta. Rodin pegava um material duro como mármore e trabalhava de forma a parecer uma pele ou um tecido. Ele é considerado um dos precursores da escultura moderna, da arte moderna. É considerado o escultor que deu a inauguração à escultura moderna. E o que se destaca na sua obra é que ele tinha uma capacidade incrível, que ele pegava aquela pedra mais rígida e no seu trabalho nas suas mãos se tornava como um tecido, como uma pele. Algo inacreditável acontecia com aquela matéria quando ela caía nas mãos de Rodin. De repente você não conhece Rodin, mas com certeza tem uma obra dele que você já viu em algum lugar, tem a imagem aí, pode soltar, que é a imagem do Pensador, que ele finalizou essa imagem em 1904. Essa imagem tão conhecida do Pensador é uma das obras de Rodin. E para você ter uma ideia da grandeza desse trabalho de Rodin, desse homem que tinha a capacidade de pegar a matéria bruta e dura e transformar em algo delicado e precioso, Rodin, ele teve uma das suas obras vendidas em leilão no ano de 2016 agora, uma obra chamada A Eterna Primavera, esculpida entre 1901 e 1902, e essa escultura feita de mármore foi vendida em maio de 2016 por 20 milhões e 41 mil dólares. Uma obra caríssima. E você sabe o que ele tinha na mão? Um mármore. Um mármore. Talvez parecido com o balcão da nossa casa, mas provavelmente mais feio, porque ele pegou um produto bruto. E esse produto bruto, nas suas mãos, se torna uma verdadeira riqueza de 20 milhões de dólares. Essa analogia, ela vai nos trazendo para aquilo que Deus faz na nossa vida. Deus é especialista em pegar produtos brutos e fazer com que na sua mão se tornem em artes valiosas. A escultura da vida, quando está nas mãos do escultor, nos permite olhar para a vida e ver que o nosso Deus tem essa capacidade. Como diz ali a habilidade de Rodin, pegar produtos, pegar matérias complexas, turbulentas, endurecidas e transformar em algo belo e precioso. Essa pode ser a história da tua vida. Essa pode ser a história da minha vida. Uma vida nas mãos do escultor. Tem um escritor brasileiro muito conhecido de vocês, chamado Machado de Assis, que quando ele fala sobre a arte de viver, ele diz o seguinte: a arte de viver consiste em tirar o maior bem do maior mal. Eu achei bonito demais o que ele fala, pensando na vida e pensando nessa reflexão que nos convida a olhar para a arte e dizer, o bonito da vida é isso, e a arte de viver está nisso. Pegar aquilo que de fato é o maior mal e ver que ele pode ser transformado no maior bem. Essa é uma arte incrível. Era a arte de Rodin, pegar o mais rústico, mais mal acabado, mais complexo e transformar no mais valioso. E você percebe que Deus faz exatamente assim com a gente? Eu lembro no período prático, quando eu fiz em Palhoça, que nós tínhamos cultos regulares, mensais no Serene. Serene, Clínica de Recuperação de Dependentes Químicos. Lá em Palhoça. E eu fazia uma questão toda especial de que esse culto fosse comigo. Eu gostava de fazer o culto no Serene. E eu lembro que chega a dar arrepios quando eles cantavam. Aqueles homens reunidos, todos eles na sua fragilidade, na sua incapacidade de vencer o vício,
internos louvando a Deus. E eu lembro exatamente uma música que eles cantavam e que de repente você conhece, que é uma música que diz assim: conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me arrastei num lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu me arrepio de novo, que eu ficava pensando: o que esses homens estão dizendo aqui? E a força que eles cantavam era bonito de ver. Se a igreja louvasse todo domingo como eles louvavam a todo culto do Serene, a gente ia tremer bastante esses vidros aqui. Que eles cantavam com uma força, com uma verdade diante da sua fragilidade, de dizer: eu conheci o mundo mal, eu me arrastei no lamaçal, o pecado me levou a isso. Tentar conduzir a vida com as minhas mãos me levou a experimentar do pior dessa vida. Ah, mas um dia Jesus Cristo me achou. Me achou assim sujo, esse produto bruto, esse produto mal acabado. E Jesus me achou. E aquela cruz vertida na cruz, aquele sangue derramado na cruz, foi o que me salvou. Foi quando aquela mão do escultor pegou esse barro. Foi quando a mão do escultor pegou esse barro quebrado, esse vaso quebrado, e me salvou. Então, quando nós olhamos para a arte da vida, e de fato essa vida, a gente vai percebendo o Deus, quando age na nossa vida, esse Deus tem essa capacidade, que é uma arte da vida que não cabe a nós, como Machado de Assis diz, a arte de viver. Consiste em tirar o maior bem do maior mal. Obras inacabadas, essas pessoas que Jesus vai achando assim tão sujo, e esse sangue puro de Jesus, uma vida nas mãos de Jesus, transforma histórias. E eu quero olhar 3 personagens bíblicos com vocês, para a gente refletir sobre como Deus é escultor na vida de pessoas e também é na minha e na tua. Primeiro que eu quero olhar com vocês é fazer a gente refletir um pouco sobre a vida de um sujeito que ele era uma pedra bruta, o famoso apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele tem uma história incrível. Ele era rude no seu jeito, um pescador, quase iletrado, de pouco estudo provavelmente, de fala simples, que andava no meio de gente simples. Um pescador que tinha uma característica muito interessante, que ele era uma pessoa que ele agia antes de pensar. Quando ele pensou, ele já tinha falado tudo. Depois que ele pensava no que ele falou. Ele era impulsivo. Ele era aquele que era o primeiro a se animar num projeto e dizer que era o projeto da vida dele. Mas se em um dia o projeto falhasse, ele era o primeiro a dizer que não queria mais saber daquele projeto. Ele era um homem de emoções à flor da pele. Um produto bruto que um dia escuta de seu irmão que Jesus estava ali, e Jesus convida esse apóstolo Pedro para andar com ele, para estar em suas mãos, até então o Simão, e Jesus começa a trabalhar, o escultor começa a trabalhar nessa pedra bruta chamada Pedro. E nós vamos olhando ao longo da trajetória de Pedro, toda essa sua humanidade, toda essa sua emoção à flor da pele. E tem muitas e muitas e muitas histórias de Pedro que nós podíamos fazer. Nós já conversamos esse ano, até o William comentou, dá para fazer uma série de 2 meses sobre Pedro. Mas eu me arrisco pegar apenas uma pontinha da vida dele, um resumo muito breve da vida dele, para fazer a gente pensar de como Deus pega essa pedra bruta chamada Pedro. E ele pega esse Simão, e Simão começa a andar com ele, começa a experimentar uma vida diferente com Jesus, começa a ver Jesus moldando a sua história, mas a pedra era bruta. Esse mesmo Simão às vezes tinha atitudes impulsivas que a gente olhava e dizia:
Que fé bonita. Como uma que até hoje eu ainda tenho um pouco de pena de Pedro. Mas como Jesus é Senhor sobre tudo, eu sei que Pedro vacilou. Só por isso. Porque Jesus está andando sobre as águas um certo dia. E Pedro vê aquela cena e diz: Jesus, deixa eu ir contigo. E Jesus diz: vem, Pedro. Ele tira um pé do barco, ele tira o outro e vai andando por sobre as águas. Já parou para pensar? E de repente começa a dar o barulho do vento do mar. E Pedro olha para um lado, olha para o outro, se assusta e começa a afundar. Jesus vai lá, pega ele pela mão e diz o que para ele? Homem de pequena fé. Eu confesso para vocês que Jesus ia dizer para mim, então, homem sem fé, que eu não sei se eu ia tirar o pé desse barco. Mas pode ser também porque Pedro era impulsivo. E o momento que ele tirou os 2 pés, ele pensou: o que eu fiz? E aí já era tarde. E aí começou a afundar. Mas eu não sei, eu sei que Pedro era aquela pessoa, aquela pedra bruta que é impulsiva, e que muitos de nós ou conhecemos pessoas que são assim. Você diz: por que você sempre faz isso, sem pensar direito o que está fazendo? Como é que você está todo empolgado e no outro dia já está chorando que não quer mais? E Pedro era assim. Foi o discípulo que da boca dele saiu uma palavra que Jesus disse: isso não foi te revelado pela carne, isso foi o Espírito que te deu. Quando ele disse, Jesus perguntou sobre as muitas opiniões que tinha sobre quem ele era, e ele pergunta para os seus discípulos: e vocês quem dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, no momento de glorificar a Deus, ele diz: Pedro, sobre essa pedra, sobre essa palavra, sobre essa rocha, sobre essa afirmação, que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A atitude de Pedro, a consciência de Pedro fez com que ele experimentasse nesse moldado escultor. Que o escultor estava moldando ele para que a vida dele, as palavras dele, as convicções dele, glorificassem a Deus. Porém, na mesma conversa ele estraga tudo. Ele vai dizer para Jesus: não vai morrer na cruz, não. E na mesma conversa que ele escuta que foi revelado pelo Espírito Santo de Deus uma grande verdade, ele escuta de Jesus: afasta-te de mim, Satanás. Dureza? Dureza. Já pensou ouvir isso? Pedra dura. O escultor trabalhando. Pouco tempo depois, o mesmo Pedro diz para Jesus: todos aqui podem te negar. Eu vou estar contigo até o fim. Lá vai Jesus, o escultor: Pedro, 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 antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Eu não, Senhor. Que isso? O que acontece? Jesus indo para ser crucificado, Pedro nega Jesus 3 vezes e chora amargamente. Vem a restauração de Pedro. Quando Jesus ressuscita, por 3 vezes pergunta se Pedro o ama. E aqui entra um versículo que eu gostaria de ler. João capítulo 21, do versículo 18 ao 19. E a leitura que eu faço é da Bíblia, a Mensagem. Jesus disse para Pedro: vou dizer uma verdade. Quando você era jovem, vestia-se e ia aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos enquanto outra pessoa irá vesti-lo e levá-lo para onde você não quer ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte pela qual Pedro iria glorificar a Deus. Em seguida ordenou: siga-me. Interessante. Finalzinho da história dos 3 anos que Pedro acompanhou Jesus de perto. E se você olhar, tem uma certa altura que Jesus inclusive vai dizer: Pedro, quando você se converter, depois de 3 anos andando com ele. E nessa palavra, que é uma das últimas palavras de Jesus para Pedro, ele diz para Pedro: o seu caminho, Pedro, apesar de ser comigo, é um caminho de alguém que faz o que quer. Você dirige a sua vida. Você coordena a sua vida. É as suas mãos que moldam quem você é e o que você quer. É as suas emoções que comandam o teu coração. A partir de agora, Pedro, a tua história é diferente. Agora você vai aonde não quer. Era o toque final do escultor dizendo para Pedro: fazer a minha vontade significa renunciar às tuas emoções. Viver a minha verdade significa
lutar contra os teus impulsos. Me amar significa renunciar tudo aquilo que te leva para o lamaçal novamente. Tem a ver com a gente? Quantas vezes as nossas emoções dirigem as nossas atitudes? Quantas vezes o nosso prazer molda o que nós fazemos? Quantas vezes aquilo que nós falamos, mas é mais forte que eu sinto no meu coração, é o que nos leva a algumas atitudes. Inclusive a gente diz, Deus colocou isso no meu coração, brincando com o nome de Deus muitas vezes. O que Jesus diz para Pedro é que para de fato ser uma obra nas mãos do escultor, Pedro tinha que parar de usar da sua vontade e entregar-se totalmente à vontade de Deus. A história da igreja, a história dos mártires vai contar que até a morte de Pedro foi uma morte onde Pedro mais uma vez se preparava para fugir em meio a uma perseguição romana, para fugir, para negar Jesus. E que o Espírito Santo falou com ele, tocou a consciência dele e disse, Pedro, volte. Ele volta e morre crucificado de cabeça para baixo, dizendo, não a minha vontade, a vontade de Deus. A história de Pedro com o que segue em Atos é de um homem totalmente diferente. Perfeito não. Às vezes nós vemos impulsos dele, inclusive o apóstolo Paulo, muitas vezes conta a Bíblia que uma vez até enfrentou Pedro face a face, pela sua tendência de agir pelo impulso, pelo seu jeito de querer agradar os outros, e Paulo confronta ele. Isso tem na Escritura em Atos. Nós vemos assim, a obra não é uma obra que vai ficar pronta, mas quando ela está nas mãos do Senhor, cada vez mais ela o glorifica. E assim foi a vida de Pedro. Um segundo personagem, um segundo homem da Bíblia que eu quero olhar com vocês, é uma outra pedra bruta que não tem nada a ver com Pedro. Pedro era movido por impulsos e por emoções, era um homem simples, era um homem do povão, poderíamos assim dizer, é um homem que agia rapidamente, com pouca reflexão, e um homem que nós vemos que teve altos e baixos nesse seguir a Jesus. O segundo homem que eu quero olhar com vocês é o apóstolo Paulo, e esse, totalmente diferente da personalidade de Pedro, era um intelectual, era um estudioso, conhecia a lei, conhecia a religião judaica, estava sendo preparado para ser mestre. E ele aparece para nós num contexto muito diferente do de Pedro, que aparece na rotina do trabalho, que aparece na rotina entre os pescadores, e alcançado por Jesus ali, nós vemos o apóstolo Paulo sendo alcançado por Jesus, mas antes disso a Bíblia começa a falar dele com um nome chamado Saulo, e quando aparece é quando exatamente os cristãos, aqueles que seguiram anunciando o evangelho, que seguiram andando com Deus, começam a ser perseguidos, ou segue a perseguição, se torna mais forte, e um deles está sendo apedrejado e morto, de nome Estevão. E a Bíblia já dá uma dica sobre quem é Saulo, e diz, Saulo estava ali e consentia com a morte de Estevão. Todas as suas convicções o levavam a rejeitar a Jesus Cristo. Todas as suas convicções o levavam a negar a Jesus Cristo. E lá estava Paulo, com um desejo ardente no seu coração de exterminar a fé cristã, porque o seu intelecto lhe dizia que ela era errada. Até que um dia, a caminho de Damasco, em Atos 9, ele está caminhando e pede cartas de autorização para que comece a perseguir os cristãos, e a Bíblia vai dizer que o desejo dele era exterminar com os cristãos. Ele ardia no seu coração de ser contra aquela fé que era anunciada por tudo aquilo que o seu intelecto levava a acreditar. E esse homem um dia então ele cai, e diante dele vem uma luz, e era o próprio Jesus que diz, Pedro, Pedro, por que você me persegue? E diante de Pedro, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ainda bem que tem um ar nobre aqui, senão... Saulo, Saulo, por que você me persegue? E diz que naquele momento uma cegueira, ele cai em uma cegueira, e Deus chama Ananias para ser um dos homens que ia encontrar Saulo, que se tornaria Paulo, para explicar a sua missão. E esse homem, quando o encontra, recebe uma mensagem de Deus. Primeiramente a gente tem que entender, Ananias não queria de maneira alguma encontrar Paulo, encontrar Saulo, porque ele sabia, esse homem persegue cristãos e Deus está mandando ele falar logo com esse.
tanta arte bonita que o escultor tem nas mãos, ele escolhe logo essa pedra dura, logo esse mármore. E lá Deus diz para Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele, mostrarei a Paulo, o quanto deve sofrer pelo meu nome. A mensagem do Senhor era: agora essa pedra bruta está nas minhas mãos, e o meu trabalho começa na vida dele. E nós vamos vendo um homem que o seu maior desejo era espalhar a mensagem: acabem com os cristãos, acabem com a mensagem de Cristo. Ter o seu desejo transformado para dizer: anuncie o amor de Cristo, espalhe o amor de Cristo. Ele não faz isso com facilidade. Ele vai contar que ele passou fome, que ele passou nudez, que ele enfrentou prisão, que ele foi apedrejado. Ele sofreu de tudo. Mas tudo isso era obra do escultor, moldando Paulo para a sua frase final, quando ele diz: eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé. A arte mais bonita estava nas mãos de Paulo. Um homem que entregava cartas para dizer: acabem com os cristãos, se torna aquele que escreveu 13 cartas do Novo Testamento, sendo que nós temos 27 livros, praticamente metade do Novo Testamento foi escrito por ele. Uma vida nas mãos de Deus que é transformada. E o último que eu queria olhar com vocês é Jó. Por que Jó? Você olha para Pedro e pode ser que diga: mas eu não sou desse tipo impulsivo, eu sou uma pessoa racional, ou eu sou uma pessoa que não tenho tantos defeitos quanto eu olho para um Pedro da vida, e também não sou uma pessoa fria que nem Paulo. Paulo era uma pessoa que só agia pela razão. Paulo era uma pessoa movida pelo intelecto, era intelectual, achava que tudo resolvia com o seu eu acho, eu acredito assim, eu sei assim. Eu não sou assim, eu conheço a Jesus, eu venho na igreja, eu tenho uma experiência com Deus. Aí eu trago para vocês a vida de Jó. Jó era um bom pai, Jó era um bom patrão, Jó era um ótimo marido, Jó era um ótimo filho de Deus. Tudo. No trabalho, era um patrão excelente. Era o homem mais rico da sua região, e na prosperidade o seu coração não se corrompeu. Todos o amavam. Era um ótimo marido, a sua esposa era feliz. Tinha 10 filhos. E a prova que ele era um ótimo pai é que a Bíblia vai nos dizer em Jó capítulo 1, versículo 5, que Jó, diariamente ele oferecia vários sacrifícios, ou melhor, ele ia na madrugada oferecer sacrifícios constantemente pelos seus filhos, porque pode ser que eles tivessem errado em alguma coisa e não soubessem, e ele já oferecia a Deus: aqui está o perdão pelos meus filhos. Ele trazia os filhos constantemente à presença de Deus, e não existe um pai melhor do que um pai que leva os seus filhos para o caminho do Senhor. Sua vida era correta. Até que de repente Jó é tomado por 2 notícias terríveis. Primeira, todos os seus bens foram destruídos e acabaram. Segunda, todos os seus filhos morreram. Por que com Jó? Uma obra de arte pronta. Por que com Jó? Essa foi a pergunta que moveu todo o livro de Jó. Primeiramente, seus amigos fazem uma atitude muito sábia, que é uma atitude sábia para todos nós diante do luto e da falta de respostas para alguém. Eles sentam e choram com Jó durante 7 dias. E ficam ali, amigos, irmãos, vivendo o luto, mostrando que estão juntos, não abandonando seu amigo. Só que depois de 7 dias começam as frases de efeito. O que será que teus filhos fizeram, Jó, para isso acontecer com você? Você tem coisa escondida, Jó, não pode. Qual é o teu pecado para que isso acontecesse? Por que Deus vai mexer logo na tua vida se tu estava pronto? Tem coisa errada contigo, Jó. E Jó vai entrando na onda. Sua esposa diz: Jó, abandona esse Deus. E Jó não vai aceitando esse discurso, mas daqui a pouco ele também começa a dizer: maldito dia que eu nasci.
Em Jó 16 ele vai dizer que a vida na terra é uma vida cheia de sofrimento. E a sua vida começa a ser envolvida nessa dimensão diante das dores que ele tinha que dar e das perguntas que ele não tinha resposta. E Deus vai trabalhando na vida de Jó em meio a essas circunstâncias, até que tem um momento na vida de Jó que ele vai dizer um versículo que eu acho incrível, que é lá no final, quando ele não recebe nenhuma resposta de Deus, mas Deus faz 70 perguntas para ele. E ele percebe a soberania de Deus. Jó diz o seguinte: agora eu confesso, antes eu ouvi falar a teu respeito, mas agora te conheço, pois vi com meus próprios olhos, por isso retiro tudo o que eu disse. Eu sou um miserável, eu me arrependo profundamente, perdoa-me. O coração de Jó se abre diante de Deus, e aquela sua casca da religião mostra para Jó que para conhecer verdadeiramente a Deus, para de fato Deus ser o seu Senhor, não tinha a ver com o que ele tinha ou com o que ele mostrava, mas com quem ele era. E ao olhar para quem ele era e para quem era Deus, Jó precisou de uma nova conversão e de uma verdadeira conversão. De dizer: Senhor, eu moldava as tuas mãos com as minhas atitudes. Poderia ser essa o impulso de Jó. Eu estou nas mãos do Senhor, por quê? Porque eu sou um bom pai, porque eu sou um bom marido, porque eu sou um bom patrão. Eu sou um cristão correto, eu sou um filho de Deus correto. Jó poderia estar motivado por isso. Mas quando tudo desaba, Jó precisa perceber que na arte da vida, Deus é capaz de pegar o maior mal e transformar no maior bem. Quer ver? Jó 42, versículo 12. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, muito mais do que o início. Queridos, não dá para passar despercebido o que aconteceu com Jó. Muitas das nossas maiores angústias, às vezes é um resfriado do filho, uma crise, nós já colocamos tudo abaixo, já queremos pegar e fazer do nosso jeito, pegar e dizer: não tem valido de nada servir a Deus, agora eu vou tentar do meu jeito, como eu sei, como eu faço. Você percebe como naturalmente, constantemente nós queremos dizer para o artesão, para o escultor: devolve para mim? Muitas vezes movidos pelas nossas emoções, assim como Pedro. Muitas vezes movido pelo nosso intelecto, assim como Paulo. E muitas vezes movido pelas circunstâncias, assim como Jó. A verdadeira arte da vida é quando você se permite ser conduzido por Deus. Nós passamos momentos diferentes aqui. Nós temos impulsos diferentes aqui. Tem gente que é bem emocional. Tem gente que é bem intelectual. Tem gente que, assim como Jó, pensa que está tudo certo. Ou assim como Jó está naquela etapa da vida de Jó que o sofrimento bateu à sua porta. Tudo isso faz parte de um trabalho de Deus, na minha e na tua vida. Se você permitir que as mãos do escultor seja essa que de fato conduz a tua vida, você pode experimentar uma vida diferente. Quantas e quantas e quantas histórias são marcadas por isso? Pessoas que a vida inteira lutaram com Deus, até que um dia se renderam verdadeiramente a Ele. Pessoas que a vida inteira sentaram em um banco de igreja, ministraram em igrejas, mas ainda não colocavam suas vidas na mão do escultor e seguiam pedras brutas, agindo do seu jeito, da sua maneira, com o que ele achava certo, dependendo de Deus pelo que Deus fazia ou não. Mas quantas e quantas histórias dessas nós vemos? Uma obra de Rodin. Pedras brutas, obras brutas, sendo transformadas em algo belo, em algo valioso, e as histórias são muitas. Casamentos restaurados quando param de lutar por si mesmos e dizem: Deus, nós queremos viver para Ti. Relacionamentos com os filhos restaurados quando o perdão de Deus entra em um lar e a palavra se torna real e concreta. A salvação sendo encontrada quando a gente entende que não é pelo que nós fazemos, mas que é por aquilo que Jesus fez por nós. Nada do que Jó fazia foi suficiente.
O que foi suficiente foi quando ele disse: Deus, eu me arrependo profundamente, porque eu entendo que para te conhecer vai muito além do que te ouvir. É o Senhor ser o Senhor em tudo que eu faço, em tudo que eu sou. Eu encerro essa mensagem deixando essa reflexão para você. Que tipo de coração você tem sido nas mãos do Senhor? Ou melhor, seu coração está nas mãos do Senhor? Permita que Ele seja o escultor da tua vida. Às vezes vai doer, porque o escultor vai precisar bater forte. Mas no final, a vida nas mãos do Senhor experimenta aquilo que começou a nossa mensagem. Uma escultura é uma das artes mais significativas, porque ela está no meio das pessoas. E a vida transformada por Deus começa a transformar de uma vida no meio das pessoas.